Ai, agora eu consegui. Eu não Olá, estava boa noite. conseguindo. Tudo bem, Renata? Tudo bem? Tudo bem. E aí, pessoal, vamos entrando. Desculpa aí a confusão, mas agora eu consegui colocar. Vamos começar nossa live com o professor Renato Horta. Muito obrigada aí por aceitar esse convite, Renato. Um pouquinho para a gente, para a BD. É um tema muito importante no momento, né? E uma coisa que é uma demanda futura que realmente agora vai ficar acentuada com essa questão do isolamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os contratos, como que as empresas vão se portar a partir desse momento e com as demandas futuras de trabalho em casa, né? E voltado sempre para o universo do design de interiores. Então, eu vou deixar o Renato se apresentar. Ele é professor, advogado, então, assim, melhor pessoa para explicar isso para a gente e falar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, Renato, passa a bola aí para você. Olá, boa noite. Meu nome é Renato Horta. Eu sou advogado, sou também professor, mestre especialista em Direito, membro também da Comissão de Direito de Família da OAB Minas. E, assim, eu gostaria desde já agradecer a Karina e também a BD pela oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo com vocês, para a gente conversar aí um pouco sobre as atuais formas de contratação, tanto no âmbito trabalhista quanto no âmbito aí civil. Lembrando que também, já desde já, né, nós não podemos dizer que estamos aí esperando modificações no mercado ou então nas relações de mercado, né? Essas modificações já aconteceram, nós já estamos vivendo elas. E aí a gente tem que estar preparado para esses novos tempos, para o que acontece hoje, fazer uma previsão, ainda que difícil, diante das incertezas aí para um futuro. Nós temos que nos reinventar também um pouco, já que o cenário de incertezas é o que a gente consegue vislumbrar daqui para frente, né? É verdade, cada dia está de um jeito e a gente não sabe, né? Então a gente vai acompanhando e tentando se posicionar da melhor forma possível, né? E assim, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de qual conduta tomar como profissional mesmo, com os nossos clientes, né? Com os próprios colaboradores do escritório, para quem tem né, pessoas que auxiliam, ou então quem é autônomo. Então a gente precisa de saber justamente tudo que a gente precisa de ajustar em termos de contrato, né, de informativos aí para os clientes. E o que você acha que principalmente assim mudou nesse período assim, do home office, do isolamento, do ponto de vista jurídico, Renato? Muitas coisas vêm mudando. Elas foram intensificadas nesse período, agora que a gente está em isolamento, né? Então, assim, os profissionais aí de design de interiores devem estar atentos a essas modificações e também as possibilidades que essas alterações ela acaba proporcionando, né? Aquela ideia do copo meio cheio ou meio vazio. Aí a gente tem que ter uma atenção com relação a isso, apesar das incertezas aí que advém. Mas só a título de curiosidade, né? Apesar de eu acreditar que o futuro, aí diante dessas incertezas, as pessoas vão agir de forma mais cautelosa com relação a qualquer contratação, essas alterações que a gente teve, não alterações, mas intensificações que a gente teve em razão aí de home office, de teletrabalho, intensificação de videoconferência, consultas virtuais, por meios virtuais, melhor dizendo, tudo isso também vai refletir em uma alteração até mesmo no ambiente de trabalho, em que a pessoa vai exercer a sua função, já que muitas das pessoas hoje, e acredito que isso pode ser uma tendência para o futuro, vão desenvolver suas atividades em casa. E aí elas vão ter também um maior cuidado com o ambiente de trabalho, que é o seu ambiente de trabalho ali residencial, né? Sendo aí também uma possibilidade, ou uma nova, uma intensificação de um nicho de mercado também para o design de interiores. Ah, bacana, com certeza. E falando um pouquinho sobre esse trabalho em casa, né, que agora todo mundo está tendo que ajustar os home office, já existia o teletrabalho, né? Desde Sim.
2017, né, que você me falou. Então, assim, queria que você explicasse um pouquinho o que é o teletrabalho, o que mudou na legislação, né, e a partir disso, o que está sendo usado na pandemia, né, do ponto de vista jurídico mesmo, tanto para CLT quanto para autônomo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças de todos eles, né? Mas falar um pouquinho sobre o teletrabalho mesmo. Para entender qual foi assim, a principal alteração, a gente tem que entender um pouco a respeito da CLT, né? Isso porque é o seguinte, a CLT ela é de 1943. E o objetivo da criação dela na época foi reunir todas as legislações que existiam na época, né, a respeito aí da legislação do trabalho em um único caderno, né, em um único volume. Por isso que a gente não diz que ela é um código, ela é uma consolidação, a ideia era de consolidar leis que já existiam antes. Só que de lá para cá, houve um aprofundamento tecnológico, capitaneado aí pela microeletrônica, robotização, microinformática, que não era o ambiente da CLT de 43, né? E em meio a todo esse quadro, que vem ganhando aí prestígio e também vem sendo desenvolvido, né, desde então, foi necessário também uma reestruturação de todo o modelo de gestão, até mesmo empresarial. E diante dessa criação de outras formas de prestação laborativa, né, de trabalho, diversa daquela tradicional de 43, houve aí foi necessário uma adequação com relação, inclusive, a controle de empregados, e dentro de todo esse cenário mais moderno é que veio inserir essa ideia de teletrabalho. Como você já tinha dito, a regulamentação dela, né, vamos dizer assim, a regulamentação, ela se deu em 2017, com a reforma trabalhista, não sei se o pessoal está lembrado, né, gerou uma certa discussão no Brasil na época, era uma época política conturbada aí do nosso país, então ele gerou uma certa divergência, enfim, mas uma dessas criações que aconteceu à época não é a criação do teletrabalho, mas sim a sua regulamentação, né? E aí o teletrabalho, ele tem algumas características, que aí é que a gente consegue identificar. A primeira questão, que não existe uma diferença entre empregado, né? Empregado, aquele que está todo dia ali no chão da fábrica, ou aquele empregado que está em teletrabalho. É tudo empregado. Todos vão ter carteira assinada do mesmo jeito, os direitos aí semelhantes, se não iguais, com algumas diferenças, mas em razão da forma de execução do trabalho. Essa é a grande diferença, né? Então aí, no teletrabalho, o empregado ele não vai realizar suas atividades no endereço do empregador. E aí, aqui tem uma diferença interessante entre o teletrabalho e o home office, né? Porque o termo utilizado, teletrabalho, ele significa que você pode trabalhar em qualquer lugar. Você não precisa trabalhar na sua casa. Você pode estar ali na esquina, sentado numa esquina e trabalhando do mesmo jeito, né? Essa aí é uma ampliação. Alguns criticam em razão disso, já que você poderia perder o seu tempo de descanso, né? Você estaria trabalhando a todo momento. Outra questão também importante relacionada aí ao teletrabalho é a utilização de tecnologia da informação e de comunicação, que está inerente à própria forma de prestar o serviço. Ela não pode ser confundida com aquela realização de trabalho simplesmente externo, uma pessoa, um vendedor que trabalha rodando, né? Aquilo ali não é o teletrabalho, aquilo ali é um trabalho externo, diferente do teletrabalho. Ele também, uma das características é que ele pode ou não ter aí o controle de jornada, porque é possível ter o controle de jornada aí para aquelas pessoas que exercem o teletrabalho. Eu, por exemplo, sou professor e eu tenho um horário certo para ingressar em uma sala de aula virtual e um horário certo para sair dessa sala de aula virtual. Então, não é a qualquer momento que eu vou prestar o serviço pelo qual foi contratado, né? Depende de cada realidade aí. Mas ela pode não haver essa jornada de trabalho, esse controle da jornada de trabalho. É possível também estipular aí o pagamento, né, salarial por produção. É possível também estipular o pagamento através de produção, ou então pelo tempo gasto, tempo aí despendido, desde que haja a possibilidade de controle dele. Né? Oi?
Isso voltado para a CLT, né? O teletrabalho, ele é regulado pela CLT. Tá. Né? O teletrabalho, ele é empregado como qualquer outro, ele só pratica a função de forma diferente. Beleza. E também, assim, tendo em vista que os designers de interiores também trabalham como autônomos, ou até para as pessoas que são estagiários, enfim, você pode dar uma visão geral das diferentes atribuições de estagiário, freelancer e funcionário para a gente ter uma noção? Posso fazer, porque é o seguinte, a questão do freelancer, que é algo comum, pelo que eu saiba, né, entre os designers de interiores, a utilização do freelancer, é interessante como que a categoria enxerga o freelancer e como que o direito enxerga o freelancer, porque são coisas diferentes. O que o direito tem a dizer sobre o freelancer, primeiro é uma regulamentação de algo que já existia, né? Existia de fato, mas ele não tinha uma regulamentação, trazia uma insegurança jurídica para quem utilizava desse serviço. Essa é uma primeira questão. Em 2017, na mesma reforma trabalhista que inseriu o teletrabalho, também foi estabelecido a regulamentação relativa ao freelancer. E aí o freelancer, ele também é um empregado. Essa é a questão. Essa é a grande diferença entre como que funciona na prática e como que ela é juridicamente falando. O freelancer, ele é um empregado. Então ele não é um autônomo, como alguns pensam, né? Ele não é. Ele é um empregado, só que ele tem algumas peculiaridades. Ele veio dentro de uma flexibilização trabalhista, onde ele dá uma maior autonomia para esse funcionário. Vamos entender por quê. A primeira coisa, por que que ele é um empregado, tá? Para ele ser empregado, ele tem que ter aí 4 características ou elementos. E esses elementos são subordinação, ou seja, ele tem um chefe, uma hierarquia, alguém que vai mandar nele, né? Mandar como ele vai elaborar um serviço, quando que ele vai elaborar, quando que ele vai entregar. A liberdade que ele tem aqui poderia ser de tempo, tá joia? Quando ele vai fazer, mas ele vai ter que fazer da forma com que foi determinada a ele que faça, como qualquer empregado. Ele vai ter uma habitualidade. Essa história da habitualidade, a gente tem que entender o seguinte. Habitualidade não quer dizer que vá todo dia, ou que trabalhe todo dia. É a ideia de que ele tem um vínculo com alguém, e esse vínculo é contínuo. Ele acontece sempre. Ele não tem um período para acabar. Acaba aqui, a gente não se vê mais. Não, ele é contínuo. Isso aqui num freelancer juridicamente falando, tá? Então seria um autônomo mesmo, né? Como? Não seria um autônomo mesmo, né? Com essa... Aí eu vou chegar na característica de autônomo, porque os autônomos também têm uma característica. E aí eu vou chegar lá e vou tentar fazer a comparação dos dois, para a gente conseguir situar. Aí, tá joia? Onerosidade, porque esse freelancer ele vai receber algum valor. Pessoalidade, porque ele que vai fazer o serviço, ele não vai passar para um terceiro fazer esse serviço. Você contratou ele para ele fazer esse serviço. A questão aí que é interessante, que foi regulamentada, é o seguinte. Enquanto o trabalhador comum, um empregado comum, ele estando ali efetivamente trabalhando ou não, ele está à disposição do empregador e ele é remunerado por isso. Ok? O freelancer não. É aqui a diferença dele. O freelancer não. O freelancer ele vai ser convocado. Ele vai ser convocado ao trabalho. E ele também pode prestar serviço a outras pessoas. Ele pode ter outros contratos de emprego com outras empresas ou com outras pessoas físicas, não interessa. Ele pode ter outros contratos. E aí, ele recebendo a proposta, né, ele pode dizer o seguinte, olha, nesse momento não dá porque eu já estou prestando serviço para outra pessoa, então não vou conseguir. E isso não descaracteriza a subordinação. Tipo assim, não me obedeceu. Se ele não me obedecer, ele não é meu empregado, porque ele não pode fazer o serviço. Isso já é uma característica do freelancer. O autônomo, vamos entender aí algumas características já comparando a questão do autônomo. O autônomo, ele não tem subordinação jurídica. Essa é a primeira questão. E aqui talvez é o calcanhar de Aquiles, porque você quer contratar alguém, né? O design de interiores quer contratar alguém, ele quer mandar nessa pessoa, estipular como que ela vai fazer, estabelecer técnica para que ela faça, criando uma hierarquia, mas não quer considerar ele empregado. Aqui está um grande problema. Outra questão a respeito aí também do autônomo, né? É possível existir aí
não existe, melhor dizendo, né? Pode não existir uma pessoalidade. O que é isso? O autônomo, ele poderia transferir esse serviço para alguém de confiança dele, exceto se no contrato tivesse uma proibição quanto a isso. Mas se não, ele poderia transferir esse serviço para outra pessoa. Mas aí aquele que o contratou achando que era freelancer, ele fala, não, mas eu contratei você. Mas quando você começa a criar uma hierarquia, quando você começa a exigir uma pessoalidade, quando existe uma habitualidade e existe uma onerosidade, ele não é autônomo, ele é empregado. Entendeu a diferença? Entendi. Então a gente tem que entender muito bem o que a gente quer daquela pessoa. Você vai dar mais liberdade para ele? Você aceita dar mais liberdade? Então tudo bem, pode ser autônomo. Não, Renato, eu quero controlar. Se você quer controlar, então você quer ser patrão. Então aí ele é empregado. Entendeu? E a gente tem que pensar isso muito bem, porque às vezes no escritório vão surgindo as demandas e a gente não pensa assim, né? Ah, quem que deve ser a pessoa certa para fazer isso? Né? Então, eu acho que é um momento bom também para a gente ter essa reflexão, né? De se a gente está fazendo, se o formato do escritório está de acordo com o serviço que você oferece, né? Eu acho também que assim, a gente tem que pensar, né? Agora, principalmente com essa questão do isolamento, como que cada um vai prestar o serviço dele, né, para o escritório de design de interiores. Até se você puder falar um pouquinho o que você acha assim, que o teletrabalho vai influenciar em cada um desses perfis que você citou, né, o autônomo, o freelancer, o estagiário e o funcionário. O teletrabalho, assim, colocando cada um no seu quadrado, dentro de um pote, né, ele pode ser exercido aí por todas essas figuras que nós já falamos. Aliás, eu fiquei te devendo o estágio, né? Mas eu já vou falar dele. A gente pode colocar com relação ao teletrabalho todas essas figuras que a gente comentou aqui. Vamos colocar aí como um empregado padrão, aquele que todo mundo conhece, suas características, já citei aqui mais de uma vez quais são. Vamos colocar o freelancer, que ele também é um empregado, só que diferenciado, a gente viu que existe uma diferença com relação a ele. Vamos colocar aí o autônomo também. Todos esses aí podem realizar o teletrabalho. Existia uma divergência, eu vou falar existia porque eu não sei se hoje ela já existe mais, eu vou te explicar por quê. Existia uma divergência com relação ao estagiário, se ele poderia trabalhar de forma remota. Isso por quê? A questão do estagiário. A questão do estagiário ela é um pouco aí diferenciada, porque o estágio é uma relação em que não está envolvendo só uma prestação de trabalho, né? Ali existe um ensino também, um complemento curricular. Ela tem normas também aí mais rígidas, apesar de ser também em alguns pontos semelhante à relação de emprego, mas ela exige uma fiscalização, tanto por parte aí do concedente, que é quem vai conceder, como pela instituição de ensino também, que ela tem que avaliar relatórios. Então a divergência era o seguinte: o estagiário que trabalha de forma remota, será que essa fiscalização, né, ou essa orientação que o concedente deve impor, disponibilizar para esse estagiário, ela iria acontecer? E aí o que acontece? Algumas pessoas questionavam, mas a distância vai prejudicar, né, a pessoa que está ali como aprendendo. E aí a medida provisória 927, que veio tratar a respeito do teletrabalho, nesse período de pandemia, ela veio dizendo de forma expressa que pode para o estágio e pode também para o aprendiz. Tá joia? Aí você vai perguntar, Renato, mas o dilema continua o mesmo. Aí, e quantas instituições? E quanto aquela pessoa, o concedente, que vai conceder aí o estágio? Agora, cabe a eles se virar e aí conseguir meios para efetivar esse controle, essa fiscalização, essa orientação. Mas que é possível, juridicamente falando, Então, é possível, né, manter o estagiário, conforme a lei fala, né, com essa fiscalização pela universidade, então, no caso. Isso, é emissão de relatório. Aí o problema vai ter que haver uma relação entre o concedente e a instituição de ensino para ver como vai ser enviado esse relatório. Se ele já era enviado por meio eletrônico, tudo bem, né? Continuando do jeito que era. Agora, se ele era enviado por meio físico, a gente vai ter que ver alguma forma de alterar isso para um meio digital, em razão do isolamento, né?
E você estava comentando também que a questão do teletrabalho, ela não muda as atribuições de cada um deles, né? Então, a relação Não. entre, né, entre o empregador e o freelancer, ou o autônomo, o estagiário, ela permanece a mesma coisa. Então, a gente, né, de qualquer forma, tem que respeitar todas as diretrizes de cada um deles e só né, se adaptar às ferramentas, né, que a gente tem aí para ter esse controle, né? O que você acha? Isso, continua a mesma coisa. O que muda com relação ao teletrabalho é a possibilidade de não haver aí o controle de jornada. Então aí você tem que imaginar o seguinte, ainda que não haja, que possa não haver esse controle de jornada, a gente tem que verificar o seguinte, mesmo assim, eu não posso abusar e exigir trabalho da pessoa o dia inteiro, da manhã até de madrugada para essa pessoa, né? Porque ainda que não haja o controle, isso não significa que aquela pessoa que trabalha sobre jornada, que a gente diz, extrapolando a jornada normal de trabalho, que ele não tenha direito, eventualmente no futuro, até cobrar judicialmente, hora extra. Claro que vai depender dele comprovar, né? Ele vai ter que comprovar isso. Mas é possível. Quanto à história do controle de jornada, que também pode ser estabelecido, é também uma outra saída. Você coloca, olha, o horário é o mesmo do escritório. Funciona no mesmo horário do escritório. Então, passou desse horário aqui, eu não te envio mensagem. Se você receber e-mail, não responda, né? Não responda, responda no seu horário de trabalho. Essa é uma possibilidade de você tentar aí fugir de qualquer eventual discussão futura a respeito de extra-jornada. Beleza. E tem um pessoal perguntando aqui a respeito dessa relação também do profissional com o cliente, né? Essa demanda já existia, né? A questão de projeto online, consultoria online, e agora com o isolamento ainda mais, né? O pessoal está investindo nisso. E assim, o que você pode falar aí para a gente a respeito desse período e também futuramente, né, a longo prazo, dessas adaptações em termos jurídicos, assim, aos olhos da lei? O que a gente pode adaptar de ferramentas contratuais para essa demanda, né? Isso. Eu acho que a gente, como eu tinha dito na minha primeira fala, a gente já está vivendo, né, um novo tempo. Não é algo que vai acontecer para o futuro, como a gente sempre se acostumou a dizer, não, no futuro vai ser assim. Não, já é, né? Essa pandemia, ela deu aí um grande salto. Não existe vedação aí com relação a essa prestação de serviço. O único detalhe que é muito importante é isso ficar bem claro no contrato, tá joia? Isso tem que ficar bem claro no contrato de prestação de serviço. A gente também tem que tomar um cuidado com uma outra questão relacionada aí ao Código de Defesa do Consumidor, se a gente estiver falando de uma prestação direta aí para o consumidor. Porque quando o serviço, ou então a compra de qualquer produto, ele é realizado fora das dependências do fornecedor, de forma online ou então em domicílio, é garantido ao consumidor o direito aí de arrependimento. A gente tem um problema com o código nosso. Isso por quê? Porque ele tem inspiração europeia, de alguns países já tinham essa previsão, como Itália, Portugal. Mas em Portugal, por exemplo, essa normatização, essa possibilidade de arrependimento, ela é contada a partir do momento em que você assina um contrato. Aqui no Brasil, ele tem dois momentos. A partir do momento em que você assina o contrato ou do recebimento do produto ou serviço. Então a gente tem que tomar cuidado de eventualmente fazer todo um serviço e depois ele for recusado. Como assim, Renato? Você fez ele todo virtual, online, mandou o contrato para a pessoa, ela assinou, escaneou e enviou para você. Se isso acontecer, é possível a pessoa se arrepender depois. E aí gerar um transtorno. Mas eu executei meu trabalho, meu serviço vai ter que ser discutido judicialmente, se for o caso. Então aí eu aconselho a, mesmo que haja uma tratativa de forma virtual, né, que esse contrato ele venha a ser assinado fisicamente, não basta um ok. Renato, mas não existe, né, uma estipulação que os contratos devam ser escritos, mas por segurança jurídica aconselho a todos. Faça um contrato escrito, a pessoa assina e pega esse contrato com ela. Tá joia? Então assim é que tem que ser feito. Contrato que você envia pelo WhatsApp, a pessoa manda ok, é inseguro depois ela se arrepender. E aí você ter problemas.
Certo. E também essa demanda em relação a, às vezes, por exemplo, a pessoa está na obra, tem uma dúvida e te aciona, você liga para ela, faz um FaceTime, essas horas que você gasta aí de assessoria ao projeto, essas horas virtuais aí que a gente, né, principalmente agora em isolamento, às vezes você liga para tirar uma dúvida, você não, né, como você não pode ir na obra, você resolve de outra forma. Como que isso está previsto, né? E como que a gente pode adaptar isso em contrato? Isso. Olha, isso é mais uma coisa muito interessante que veio, a gente só veio a dar maior valor a isso nesse período de isolamento, né? Mas a primeira coisa que eu tenho a dizer, eu vou tentar dividir em duas partes com relação à visita técnica e com relação a essa consultoria, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós temos aí a Lei 13.369 que veio regulamentar, né? O design de interiores, as competências. E lá no artigo 4º, inciso 9, ele vem dizendo assim, vou ler aqui para você. Prestar consultoria técnica em designer de interiores. Então, veja, é uma competência do designer de interiores. Então, é uma prestação de serviço. Eu sou advogado. Você não vai ligar para mim para perguntar algo sobre nesse sentido. Por quê? Porque você sabe que eu sou incompetente para isso. Então tem o profissional competente para essa área e ele tem que valorizar esse serviço dele. Assim como o advogado vai lhe cobrar uma consulta, assim como o médico vai lhe cobrar uma consulta, né? Agora, isso não impede que você insira no seu contrato, né? Você faça um pacote e fala, olha, tantas consultas, por tantas horas, em tais horários. Ou então você, olha, ultrapassou esse limite, aí eu também continuo fazendo, mas aí a gente vai ter um adicional. Isso pode estar previsto no seu contrato. Claro que em um momento anterior... Desculpa. Pode falar. Não, isso sempre você que tem que estabelecer no seu contrato, né? Todo o seu atendimento. E tem alguma legislação sobre isso, assim, que fala especificamente do atendimento virtual? Não, porque aí o que acontece com relação à legislação? Quando ela existe para regular. Isso quer dizer retirar liberdades. Toda legislação é assim, né? Se a gente tem uma norma que manda a gente dirigir pela direita, é porque ela não quer que você dirija pela esquerda. Então ela está retirando uma liberdade sua. Né? Se não tivesse ela, você dirigiria de qualquer forma. Como tem uma norma, ela restringe a sua liberdade. Então a ausência de qualquer norma com relação a isso, qualquer norma específica, tá? Para o profissional. Isso faz com que ele tenha maior liberdade. Isso não quer dizer que ele possa fazer o que ele quiser e abusar. Por quê? A gente vai ter que verificar duas questões. Estamos diante de uma relação de consumo? Então, vamos observar o Código de Defesa do Consumidor. Ah, Renato, mas ele não é específico para design de interior. Então, a gente vai observar as regras gerais do Código de Defesa do Consumidor. Não, Renato, não é com o consumidor, né? A gente está tratando com um outro fornecedor também. Ok, vamos observar as regras do Código Civil. E nenhuma delas impede o fornecimento de qualquer serviço através da internet. Aliás, isso é o que mais acontece, né? Tem muitos serviços aí que a gente contrata pela internet. O do profissional aqui de designer de interiores não muda com relação a isso. A única questão que, mais uma vez, eu vou dizer é com relação à clareza. Tem que ficar claro a possibilidade. Visita técnica, quer fazer uma visita técnica e você quer colocar a possibilidade, pode até nem acontecer, né? Mas a possibilidade dela se dar por meio virtual, você acha possível? Se você acha viável? Se acha, coloca no contrato. O que não pode é oferecer visitas presenciais, né, oferecer através do contrato visitas presenciais e executar uma virtual sem a concordância da outra parte. Aí não dá. Ah, Renato, mas nesse momento só dá para ser virtual. Ué, então entre em contato com a parte, explique, veja se ela adere ao que você propôs, aderiu. Fez um aditivo? Ótimo, executa. Tudo com aditivo, né? Sempre. Se for feita alteração, tem que ser com aditivo concordância da outra parte. E como um detalhe muito interessante que você, na sua pergunta, você acabou colocando, e eu percebi, quem controla é quem fornece o serviço. Então, você que tem que ser aí o dono do seu serviço. Se você não for, o consumidor vai se tornar. E aí corre o risco de você se tornar um escravo do seu cliente. Verdade. Tem que estar tudo muito bem explicadinho, senão depois trabalhando de graça, né? E em relação também à questão do WhatsApp. Porque, assim, a gente tem, né, é uma facilidade, mas que em algumas
momentos, né, a pessoa manda áudio muito longo. Isso aí tem como a gente prever isso no contrato, contabilizando como visita? Pode ser estabelecido isso no contrato. Normalmente você coloca valores. A questão toda, vou falar também, na minha profissão acontece a mesma coisa, viu? Então já vou falar para você como que funciona. Ele tem, com relação à previsão contratual, ele tem uma dupla função. A primeira é inibir, né? Porque você não quer ficar trabalhando o dia inteiro. Você tem um período que você quer descansar, um período que você vai prestar serviço para outro cliente. Enfim, você tem aí o controle das suas atividades. Isso pode vir previsto no contrato, questão de valores. Pode acontecer disso gerar um certo dissabor, né? Que a pessoa, mas eu só fiz uma pergunta. Ele não entende que para que aquele profissional venha lhe dar uma resposta daquela apenas só uma pergunta, esse profissional ele despendeu de tempo na faculdade, no curso técnico que ele fez, para ele poder te dar uma resposta precisa. Ou seja, não é uma resposta qualquer. Não é uma informação na rua, como chegar na rua tal. É de um profissional, né? E isso custa dinheiro, né? Então, isso aí tem que ficar bem claro. Pode existir um certo desgaste? Pode. Mas uma forma de evitar, se for em horários aí também inoportunos, é dizer para a pessoa que você irá responder no horário que você tiver já previsto para isso, um horário comercial, enfim, um horário previsto em contrato, ou então já advertir ele que, olha, como a gente já extrapolou o número como chama, contatos que a gente poderia ter já inseridos naquele pacote, para eu lhe prestar essa informação, eu vou ter que lhe cobrar algo a mais. Ou lhe cobre com base nos valores de visita, ou então em qualquer outra base que você tenha que você tenha previsto, desde que isso tenha sido pactuado antes. Entendi. Então, você pode estabelecer suas regras, né, sua prestação de serviço, e desde que esteja no contrato tudo explicadinho com clareza, tá tudo bem. É isso, né? O Código de Defesa do Consumidor e até mesmo o Código Civil, que depois da alteração aí em 2002, ele é regido pelo princípio da boa-fé, da honestidade, da legalidade. Então, é isso. Se tiver lá no contrato previsto e de forma clara, principalmente quando for para consumidor, de forma clara, não há o que questionar. Certo. E voltando um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre o projeto, consultoria online, e eu queria também falar um pouco sobre a questão da adaptação agora, no momento, assim, se a gente tem que dar algum informe para o cliente e para os funcionários, mandar alguma carta falando sobre home office. Como é que a gente tem que adaptar isso no escritório? Aí a gente tem que ver duas figuras, a gente tem que analisar duas questões. A primeira, vou falar primeiro do cliente. A prestação de serviço está sendo executada da forma contratual, independentemente da pandemia, porque às vezes não é necessário uma visita técnica, né? Ela não foi necessária, ou qualquer presença do profissional fora de casa. Ele conseguiu realizar tudo na casa dele ou no escritório dele, não interessa. Continua da mesma forma? Se continuar da mesma forma, nada vai ser alterado, tá joia? Você vai prestar o seu serviço normal, deve receber também conforme pactuado, conforme você colocou no contrato. Com relação aí a estagiários, a prestador de serviço, a empregados, aí a gente tem uma questão. Se ele foi colocado já em teletrabalho, é necessário que envie uma notificação informando a respeito desse teletrabalho. Eu também oriento as pessoas a, nessa notificação, já estipular a respeito se vai ter algum tipo de reembolso por algum gasto a mais que o empregado tenha com relação a isso ou não. Se esse empregado ele precisou de adquirir algum equipamento, se isso aí vai ficar a cargo dele ou não. Então, isso aí seria interessante também constar. Lembrando também, a medida provisória ela é bem clara em dizer que não existe, né, a menos que seja estabelecido, mas em regra não existe controle de jornada, mas eu acho interessante colocar também para o empregado que não existe aí o período à disposição. Existe a tarefa que ele vai cumprir e que ele deve entregar ela no período que foi estipulado, né, pelo empregador. Eu só por cautela. Com justiça do trabalho, a gente tem que tomar uma certa cautela. Porque a pessoa que está do outro lado, né, o empregado ali, ele é tido pela Justiça do Trabalho, e eu também acho que de forma acertada, como uma pessoa hipossuficiente. Então ele seria aquele que está um degrau abaixo do empregador. Em razão disso, que existe toda essa proteção sobre ele. E faz com que o empregador do lado de cá, ele tem que ser cada vez mais cauteloso. Ah, Renato, então eu não vou poder agir? Vai poder agir, com certeza, e haja.
né? Mas de forma cautelosa. Isso que você falou também vale para freelancer, vale para todos esses que a gente citou aí, né? O autônomo, o freelancer. Com relação ao autônomo, a questão ela é diferente porque você não tem, ele não é subordinado a você, né? Então, provavelmente, se ele está ali prestando algum tipo de serviço, ele é que vai vir com a proposta do lado de lá. A menos que você também queira, você não está impedido de fazer, olha, autônomo, né? O escritório está fechado, você prestava seu serviço lá, não vai dar para fazer isso mais. Então a gente vai readaptar isso. Ah, eu não quero readaptar isso, então a gente vai cancelar o contrato. É uma das possibilidades. Ah, mas se cancelar o contrato tem multa. Não, se for a autoridade sanitária que te impediu de continuar o trabalho. Porque nesse caso, havendo rescisão por ausência de culpa, não tem multa. Toda multa decorre de culpa, mesmo aquela prevista no contrato. Ah, qualquer infringência, qualquer cláusula terá incidência de multa de X. Mesmo ela não estando escrito lá que isso só vai acontecer por culpa, ela só pode ser aplicada quando houver culpa. Tá joia? Culpa é negligência, imprudência e imperícia. É isso. Falando um pouco dessa questão da multa, até para os contratos com os clientes também, o que você está orientando assim, nesse momento em relação ao financeiro? Assim, adiar parcelas? O que o pessoal tem feito? O que você acha que é prudente se fazer? Porque alguns clientes realmente vão ter dificuldade de pagar, né? Isso. Essa é a parte delicada, né? A parte que dói no bolso, é a parte delicada. Como eu disse lá no início, a gente atravessa um momento de dificuldade e vislumbra um futuro incerto. E aí é o seguinte, a melhor das opções aqui é tentar a negociação. Até porque quando a pessoa está impossibilitada realmente de efetuar qualquer pagamento como aquele planejado anteriormente, ou ela vai deixar de pagar e vai ficar inadimplente, ou então ela vai pretender rescindir contrato. Qualquer um desses aí gera um desgaste na relação ali comercial. O design de interiores, assim como eu na minha profissão, a gente vive muito da aparência e também vive muito daquilo que os nossos clientes dizem de nós. Não é isso? Então, um bom relacionamento nesse período ele é importante. Isso não quer dizer que o profissional deve se fragilizar e aceitar tudo que vem do outro lado. Mas a depender do cliente, a depender da situação, talvez se torne interessante ele negociar ou adiar pagamentos, mas lembrando que isso aí tem que ser sempre dentro de um critério. Porque se não for com critério, mais à frente ele vai falar, ele negociou aquela vez, agora ele negocia de novo. Então a gente tem que estabelecer critérios para o cliente também, para ele entender que a dificuldade financeira que ele está passando, nós também. Verdade. Está todo mundo no mesmo barco. Estou vendo uma pergunta aqui. No caso do MP 927/20 e MP 936/20, quais os benefícios e prejuízos para os empregadores e empregados? Vou para 927 primeiro e depois para 936. Com relação a 927, ela tem uma crítica sobre ela, que ela não traz qualquer obrigação ao empregador. Então, eu não posso apontar para você um prejuízo para o empregador. Na 927, ela não traz qualquer obrigação. Você colocou o seu funcionário em teletrabalho? Ótimo. Então, você tem que garantir para ele uma estabilidade. Não. Isso não tem na MP 927. Então, ela não atribui nenhuma obrigação para o empregador. Então, eu arrisco a dizer que não traz qualquer prejuízo para o empregador. O prejuízo pode ser até econômico, né? Mas não traz nenhum prejuízo a utilização de nenhum dos seus institutos aí para o empregador. Para o empregado, ele causa um certo prejuízo. Por quê? Imagina o teletrabalho, né? Que a gente está dizendo aqui a respeito do teletrabalho. Ele abre a possibilidade da pessoa vir a trabalhar muito mais em razão da inexistência aí de um controle de jornada. Agora, quando a gente fala da 936, ela já é um pouco diferente, porque essa sim, essa trouxe uma correspondência. Porque a 936, ela vai vir falando do benefício assistencial, emergencial, melhor dizendo, do benefício emergencial, que é chamado BEM, e ela vai também falar a respeito da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e também da redução da jornada de trabalho e proporcionalmente também do salário.
Mas aí, ainda que ela venha a dizer a respeito disso, ela garante, né, no caso de suspensão, no caso de redução, ela garante estabilidade provisória. Então, uma vantagem para o empregado, até porque a gente não sabe o que vem aí para frente, né? Então, você ter um direito à estabilidade é algo bom. Para o empregador, ele traz aí a possibilidade dele reduzir a jornada de trabalho, ou então até mesmo suspender a jornada de trabalho aí do empregado e reduzir gastos com isso. Do outro lado, o empregado também, ele em razão quando a gente trata de suspensão, ele recebeu uma parcela de pagamento do empregador e uma parcela também paga pelo governo, o governo também vai ter certo prejuízo, porque vai estar tirando dinheiro do bolso para complementar a renda. Mas o empregado também, porque ele não vai receber 100% do valor que ele tinha antes, mesmo o governo pagando uma parcela, né? Porque são bases de cálculo diferentes. Então aí ele não vai receber 100%. Na MP 936, os prejuízos, vamos dizer assim, eles já foram mais bem divididos, tanto entre empregado, empregador e governo. Todo mundo aí acabou perdendo alguma coisa com isso. Mas é para superar a crise. Eu sou um ferrenho crítico de algumas atitudes com relação a direito do trabalho de 2017 para cá, mas com relação à MP 936, que, aliás, ela se deu em razão de uma orientação da OMS, ela foi acertada. Né? Nesse momento de crise, todo mundo vai pagar o pato, não pode ser só o empregado. É verdade. Então, assim, para os escritórios de design de interiores e para os autônomos, quais são as principais ações no momento, assim, de pandemia, né, de isolamento e posteriores também, para se a pessoa tiver um interesse em adaptar algum funcionário? O que você sugere aí? Com relação a essas adaptações, igual eu tinha dito aqui, com relação à redução de jornada de trabalho e de suspensão do contrato de trabalho, elas podem acontecer até dia 31/12 de 2020, se a MP não cair antes, né? Mas se ela não cair antes, vamos supor que ela vai ser aprovada, até 31/12 de 2020, poderá haver essa suspensão. Agora, a análise ela tem que ser casuística. O que eu estou querendo dizer? Ela tem que ser caso a caso. Porque você tem que imaginar o seguinte, a gente tem que fazer uma análise das duas medidas provisórias que falaram aqui, 927 e 936, para tomar a medida correta conforme cada caso. Vou te dar um exemplo. Você poderia, a 927, ela fala da possibilidade de adiantamento de férias. Tá joia? Você coloca o seu funcionário em férias, e aí tem um detalhe. Olha como é que a 927 ela é complicada. Você coloca o funcionário em férias e não paga o abono para ele. Renato, mas vai sair de férias sem o abono? Isso, vai sair de férias sem o abono, e você tem até o dia 20/12 para pagar esse abono. Tá joia? Mas eu quero pagar antes. Beleza, o funcionário vai adorar. Mas aí é uma opção sua, né? Em razão de você ter adiantado, né, essas férias dele, você tem que dar alguma estabilidade para ele? Não, porque a 927 não pede nada em troca. Ela não pede nada em troca. Agora vamos pensar na 936. Né? Você pode suspender o contrato também desse funcionário? Pode suspender. Você pode suspender 30 e 30 ou então 60 de uma vez. Beleza, você que sabe. Mas você vai ter que dar estabilidade para ele. E aí, se você suspendeu 30, a estabilidade vai ser os 30, né, que ele está em casa, mais 30 quando ele voltar. Se você der 60, vai ser os 60 que ele vai ficar em casa e mais 60 quando ele voltar, 120 dias. Eu não sei como que vai ser o futuro. Se você tiver aí uma perspectiva boa para o futuro, talvez seja adequada. Se você está em dúvida ou pretende ser mais cauteloso, é bom fazer análise tanto das possibilidades que dão a 927 quanto as possibilidades que dão a 936. Por isso que eu falei que a análise tem que ser caso a caso. E isso aí vale também para estagiário, Renato? O estagiário é um pouco diferente. Por que o estagiário é um pouco diferente? A MP 927... quando ela trata do estagiário, ela fala que a aplicabilidade ela é para o teletrabalho. Tá joia? Não se aplicando, a meu ver, qualquer das outras modalidades aí presentes nela. A gente tem ainda um outro problema com relação a, se você pensar na 936, que também não fala, né, do estagiário, mas a 936 tudo bem, porque ela não fala de ninguém, né? Ela fala só para quem não vai ser aplicado. O resto entraria todo mundo. A gente tem um problema de falar de estabilidade para estagiário, né? Porque a relação do estagiário ela é uma relação trilateral.
Então, como é que eu vou garantir uma estabilidade para um estagiário se eu não sei se o semestre está acabando, se eu não sei se ele vai continuar matriculado, né? Porque para ser estágio eu tenho que ter 3 pessoas envolvidas. E se fosse dado a ele a estabilidade, por exemplo, de 180 dias, 90 mais 90, 180 dias, não é aplicado, a meu ver, tá? Mas só a título de exercício aí, exegese, né? Só um exercício. E se ele não renovar o contrato com a escola? Porque se você tem um estagiário, e esse estagiário, ele não estuda mais na escola, né? Ele trancou matrícula, formou, eu te falo uma coisa, ele não é estagiário, tá joia? Se ele não é estagiário, ele vai cair numa regra geral. Qual que é a regra geral? Ele é empregado. E aí a gente tem as verbas trabalhistas, todos os direitos trabalhistas com relação a ele. A gente tem que ficar esperto, aproveitar esse momento aí para avaliar, né, os escritórios, para ver se está todo mundo certinho, se tem que, né, fazer alguma alteração nesses contratos, né, Renato? O contrato de estágio, ele funciona o seguinte, se você cumprir as normas que estão na legislação, fique tranquilo. Agora, se faltou alguma coisa, comece a se preocupar. Todos eles, né? Mas é porque o do estágio, eu já vi alguns, né, em que é reconhecido o vínculo empregatício. Justamente disso, a pessoa... Não vou julgar se a pessoa fez por maldade, não fez, sabia, deveria ser. Não vou julgar isso. A questão é que deixa eu passar, né? A pessoa está lá no estágio, tem 1 ano lá fazendo estágio, e aí acabou, mas é um bom profissional, aí você deixa. A pessoa, deixa. Continua como estagiária e ela fica, só que ela não é mais estagiária. A gente precisa ir de uma relação trilateral. O pessoal está comentando aqui, muitos trancam a matrícula nessa época. Muitos trancam a matrícula. Ou em virtude de realmente não ter como pagar, ou então com medo do futuro. Apesar que eu tenho um discurso para os meus alunos com relação a isso. Eu digo para eles o seguinte, eu não sei o futuro. Eu não sei realmente, né, não tem como eu prever o futuro. Mas eu sei dizer que vai ficar mais difícil para aquele que é menos qualificado. Isso aí, com certeza. Com certeza, verdade. E acho que também vai criando novas demandas, né? Às vezes a pessoa não estava acostumada a fazer um trabalho, uma consultoria, e agora vai ter que se virar para atender esse público que cada vez vai ficar mais comum, né? Então... A pandemia forçou a gente a isso, né? Ela adiantou muito com relação a isso. Saiu uma decisão, uma notícia no tribunal. Hoje em dia, a advocacia ela cada vez mais é virtual, né? E aí saiu uma notícia, segundo o Tribunal de Justiça de Minas, de que a gente avançou em 8 anos. O que eles esperavam que iria demorar 8 anos para que a gente chegasse ao nível assim, de processos virtuais, de adaptação dos profissionais, em razão da pandemia, a gente teve um avanço aí que demoraria, se não existisse a pandemia, uns 8 anos para alcançar. Eu acho que isso vai atingir a todos. Alguns mais, outros menos, mas vai atingir. Com certeza. Pessoal, nós estamos chegando aí no limite do horário. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar aí para o perfil do Renato ou para o da BD, alguma pergunta de direito, podem mandar, né, direto para ele. Alguma pergunta sobre a BD, mandem para a gente, que a gente puder ajudar vocês. E lembrando que tem vários eventos acontecendo aí na BD, vai ter o CONAGE dia 25, então fiquem ligados. Renato, queria agradecer muito aí a presença, foi ótimo. Eu acho que assim, a gente precisa muito pensar nesse tema agora, nessas questões e adaptar, né? Tanto com os clientes quanto com os colaboradores. Muito obrigada aí pelas palavras. Karina, eu te agradeço demais pelo convite. Eu vi no seu currículo que você estudou na FUMEC, não é isso? Isso. Eu fiz o meu mestrado lá. Fiquei satisfeito demais de ter essa oportunidade de estar conversando com vocês, conversando com os profissionais que trabalham com design de interiores. É um público seleto, é um público especial. E eu estou à disposição aí para esclarecer eventuais dúvidas. Tenho o meu perfil no Instagram, caso tenha alguma dúvida, pode enviar. Vou ter o maior prazer de responder e de colaborar aí para o bom desenvolvimento do trabalho técnico. Eu que agradeço. Agradeço também a BD pela oportunidade de promover esse conhecimento para a gente. E é isso aí, pessoal. Se cuidem. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Renato. Tchau. Tchau.